Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo 6. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor Jeová a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levantai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor Jeová. E disse ao povo, e Josué disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor Jeová. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifres de carneiros diante do Senhor Jeová, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor Jeová os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem saia palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor Jeová rodear a cidade, contornando-a uma vez. E entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor Jeová. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor Jeová, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor Jeová. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E aconteceu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes.
Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor Jeová vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor Jeová, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor Jeová, irão ao tesouro do Senhor Jeová. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Raabe é salva, diz o título. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor Jeová. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor Jeová seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor Jeová com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. O pecado de Acã, capítulo 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor Jeová se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo,
subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos filhos de Ai. E os homens da cidade de Ai feriram deles uns 36. E os perseguiram desde a porta até Sebarim e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor Jeová até à tarde. Ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor Jeová, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor Jeová a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor Jeová tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor Jeová tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor Jeová e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zebedi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá
peço-te glória ao Senhor Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor Jeová. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor Jeová se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. A destruição da cidade de Ai. Então, capítulo 8. Então disse o Senhor Jeová a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe à cidade de Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra a cidade de Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem dizendo: olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade por detrás dela, não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, queimá-la eis. E será que, tomando vós a cidade, queimá-la eis, conforme a palavra do Senhor Jeová, fareis. Olhai que vos tenho mandado.
Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e a cidade de Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra a cidade de Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram defronte da cidade, e alojaram-se do lado do norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, vendo a Josué, o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém, o rei não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram estar feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir. E seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou na cidade de Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor Jeová disse a Josué: estende a lança que tens na sua mão para a cidade de Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens da cidade de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo caído todos ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel foi para Ai e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão,
que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores da cidade de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor Jeová, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou no montão perpétuo, em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até à tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. A adoração em Ebal, no Monte Ebal, diz o título. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor Jeová, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor Jeová e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e do outro lado da arca do Senhor Jeová. Os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor Jeová, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor Jeová, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. O acordo com os gibeonitas, capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com a cidade de Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus:
talvez habitais no meio de nós. Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. Estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor Jeová. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bem e reto.
faça-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor Jeová até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus.